Meu marido, ele inventou de me trair enquanto eu levava o nosso filho para um tratamento de leucemia. Ele só não contava que eu descobriria e deixaria ele com a região íntima ardendo e com a da amante também. Bom, eu já estava casada há 7 anos e desse casamento, após 3 anos de casados, eu engravidei. Nós tivemos o nosso príncipe ali, que era a nossa maior alegria. Quando o nosso pequeno estava com seus 2 aninhos, ele começou a ficar muito mal e nós levamos ele para o médico e veio a pior notícia das nossas vidas. O nosso pequeno, ele estava com leucemia. Ali nós começamos uma corrida sem fim, né? Médicos, mais médicos, vaquinha online, apoio de pessoas desconhecidas. E foi nesse momento que uma amiga assim, minha de infância se reaproximou e passou a me ajudar muito, né? Ela cuidava da minha casa para mim quando eu tinha aqui no hospital, ela cuidava do meu filho quando eu precisava correr atrás de alguma coisa que não dava para levar ele. Só que esse empenho, toda essa vontade de ajudar dela, né? Até o empenho do meu marido durar assim, apenas 6 meses. Porque após esse período ela começou a ter várias desculpas, né? Que ela não podia ir em casa, que ela não podia fazer isso pra mim. Gente, era sempre uma desculpa diferente. Um dia que tinha médico, outro dia tinha um outro compromisso e ela foi se afastando, pouco a pouco. E o meu marido também, tipo assim, o meu marido que desde o início, quando nós descobrimos a doença, que sempre foi muito prestativo, parou de me acompanhar nas consultas. Inclusive eu cheguei a brigar com ele algumas vezes, falando que ele não estava mais preocupado com o nosso filho, ele só falava assim que não tinha nada a ver, que ele estava muito cansado, tal, que ele estava trabalhando muito, que ele estava sobrecarregado. Então eu passei a dar conta de tudo sozinha. Foi quando eu comecei a desconfiar que o meu marido estava me traindo, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele também começou a esconder celular, ele começou a dar vários indícios, sabe? Vários sinais que mulher realmente sente, só que nunca passou pela minha cabeça que essa traição pudesse ser com aquela minha amiga, né? Porque pra mim, no caso dela, ela só tinha se afastado mesmo porque ela viu o quanto era cansativo, né? E ela tinha a vida dela, ela tinha mais o que fazer, não era a responsabilidade dela. Eu cobrava isso do meu marido, porque ele era meu marido, ele era o pai do meu filho, né? Então, ele tinha essa responsabilidade. E mesmo porque nos 6 meses que ela esteve presente, ela me ajudou muito. Então, assim, não tinha nem como eu cobrar isso dela. Assim, eu e meu marido sempre fomos muito ativos naqueles momentos, né? Nós nunca tivemos muita frescura. Nós sempre procuramos variar ali o nosso relacionamento. Eu sempre fiz de tudo pro meu marido ficar satisfeito. Inclusive, nós tínhamos vários brinquedinhos no banheiro. Nós tínhamos gel lubrificante e tal. E foi justamente esse gel lubrificante que eu guardo no banheiro que me comprovou a traição. Porque assim, eu sou muito detalhista. E teve um dia que eu peguei e fui tomar banho e eu olhei para esse gel que tava ali junto com o shampoo e essas outras coisas e dava pra perceber que ele tinha sido usado. Porque ele tava apertado de uma forma diferente, não tava do jeito que eu tinha deixado. E assim, não tinha sido eu, porque desde que o nosso filho ficou doente, nós não tivemos mais esse tipo de intimidade. Nós tínhamos algo íntimo ali, mas nós não usamos mais, sabe? O gel não foi mais aquela loucura. Então, pra mim, já deu ali um estalo. Falei, ele tá ficando com alguém. E ou ele levou esse gel ou ele tá trazendo essa pessoa pra nossa casa. Foi quando eu comentei isso com uma amiga, né? E ela falou pra mim, ó, se realmente desconfia que ele tá te traindo, né? Que ele tá usando as coisas de vocês, coloca alguma coisa no lubrificante, alguma coisa que vai deixar manchada ali, sabe? Que vai mostrar que realmente ele usou, tal. Mas aí, gente, a minha mente mirabolante foi além. Porque eu não queria só que ele ficasse manchado, eu queria que ele sofresse as consequências. Então, naquele mesmo dia, depois que ele já tinha ido se deitar, eu peguei uma pimenta Scorpion, que é uma pimenta super forte que nós tínhamos na geladeira, líquida, e eu coloquei no potinho de lubrificante, sabe? Eu joguei várias gotinhas ali, chacoalhei e devolvi o potinho onde ele estava. E fiquei na minha. Até que chegou o dia, né? Após 2 semanas que eu tinha feito isso, eu fui levar o nosso filho no médico e sempre era bem demorado quando eu ia levar ele no médico, né? E esse médico dele era na cidade vizinha. E quando eu estava no meio do caminho, a secretária do médico me ligou pedindo desculpa, perguntando se eu podia levar meu filho no dia seguinte, porque o médico tinha acontecido os imprevistos ali. E eu falei que não tinha problema, né? Eu voltei. Só que aí antes de eu passar em casa, eu passei na minha mãe. E eu passei lá, conversei com ela e depois voltei pra casa. Mas eu nem avisei o meu marido. Quando eu cheguei em casa, como ele não estava esperando, ele sabia que eu ia demorar, eu peguei ele no pulo. Mas assim, na hora que eu cheguei, a minha amiga já estava saindo de casa. E ela estava saindo assim com uma cara muito nervosa, muito acelerada. Eu falei, uai, o que você tá fazendo aqui, né? O que foi? Aconteceu alguma coisa? E ela falou, não, eu só preciso ir pra casa. Eu tava te esperando, mas eu preciso ir pra casa agora que aconteceu um problema.
E ela pegou e saiu. E eu achei muito estranho, eu achei que ela tivesse brigado com meu marido, tudo. Eu falei pra ele, o que aconteceu, né? Por que ela saiu desse jeito? Ele falou assim, eu não sei, ela veio aqui atrás de você e olha o jeito que ela saiu. Beleza, nisso ele foi entrando, só que o meu marido ele também tava muito vermelho e toda hora coçando ali a região íntima. E ele só olhou pra mim e falou assim, eu preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. E entrou. E eu fiquei assim de ouvido em pé no banheiro e ele fazendo tipo um gemido de dor. E eu falava assim, amor, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Me conta. E aí foi quando ele saiu, né? Sem toalha nem nada. Falou assim, amor, eu não sei o que tá acontecendo, olha o jeito que tá. Gente, tava feio demais aquilo. Nossa, tava muito feio, tava na carne viva. E aí na hora eu já saquei, falei, cara, ele usou. E aí eu olhei pra onde tava o lubrificante e dito e feito, tava apertada e jogada assim no chão, né? Eu não sei se na hora que colocou ali, não sei, mas tava jogado no chão. E eu falei, vamos no médico. Ele falou assim, nossa, vamos ter que ir porque eu não tô aguentando de dor. Fomos no UPA, no postinho ali perto de casa. Chegou lá, quem que tava lá? A bendita da minha amiga. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa, você também, o que tá acontecendo? Ela falou assim, eu tô com uma queimadura, que não sei o quê. Mas eu vou passar pro médico já. Eu falei, engraçado. Eu falei, sabe o que é isso? A pimenta que eu coloquei no lubrificante de vocês. Aí eu não aguentei, gente, eu tive que falar. Falei, vocês achou que vocês iam me fazer de palhaça até quando? Vocês achou que eu não ia descobrir, que eu ia ficar quietinha? Quando eu falei isso, os dois já, tipo assim, começaram a se defender, mas eles não negaram, porque eles começaram a falar assim, você é louca, você podia ter matado a gente. Então, assim, eles mesmos se entregaram. Eu deixei o meu marido ali com ela pra ele passar no médico. Enquanto ele passava no médico, eu fui pra casa e já fui arrumando todas as roupas dele. E aí, na hora que ele chegou em casa, eu só dei a mala pra ele e falei, sai daqui. Porque assim, a casa já era minha mesmo, eu falei, sai daqui. E aí ele tentou se desculpar, não é isso, que não sei o que. Eu falei, só sai, sabe? Depois a minha família ela achou um absurdo no começo, porque falou que eu tinha que perdoar, afinal meu filho tava daquele jeito, mas eu já tava me virando com meu filho sozinho, ele já não estava mais me ajudando. Eu ia precisar dele pra quê? Pra me trair. E assim, hoje faz 3 anos e meio que isso aconteceu. Meu filho, graças a Deus, conseguiu um doador depois disso. Meu filho está curado hoje, é uma bênção da minha vida. Eu conheci outra pessoa. Hoje ele só vê o nosso filho, mas assim, não quero mais contato, nunca mais quis saber dele como marido. Ele tentou vir atrás algumas vezes no começo, mas eu não quis saber mais. A minha amiga simplesmente sumiu, voltou para a cidade dela, eu nunca mais soube também, pra mim não interessa. E assim, mulheres, pra mim eu não fiz errado, faria tudo de novo, porque foi uma delícia ver ele naquele estado e ela também. E é isso, essa é a minha história.